quando encarnados, enriqueceremos o nosso aprendizado, convivendo com uma imensa diversidade psicológica e consciencial de espíritos, né? Bons e maus, calmos e agressivos, honestos e desonestos, religiosos e ateus, né? Isso tudo vai nos dar maturidade para convivermos com as diferenças, porque algum dia nós seremos guias de pessoas, de famílias, né? Evidentemente com o progresso do nosso espírito. E como é que a gente vai saber lidar com essas diferenças? Pessoas agressivas, pessoas calmas, né? Pessoas tolerantes, pessoas impacientes, pessoas sem fé, pessoas atormentadas, pessoas tranquilas, controladas. Então tudo isso nós temos que aprender, porque faz parte, né, do aprendizado da vida, necessário ao nosso futuro para sermos psicologicamente amadurecidos. Já nos planos espirituais, não. Nós não vamos viver com essas pessoas, nós vamos viver com aqueles compatíveis com a nossa condição psicológica e moral, né? Então, que proveito nós vamos tirar disso? Só bons exemplos, irmãos que estão ali aprendendo, estudando, trabalhando, se esforçando, se melhorando, mas nós não precisamos só disso. Nós precisamos de alguém que nos toque, nos mexa, sabe? Para a gente adquirir essa consciência, que é aquilo que a irmã Sidufo chama de alteridade, né? Saber conviver com as diferenças, ter essa sabedoria. Lá nós formamos grupos ou famílias, né, pelos laços de simpatia, de afinidade, né? Os bons pelo desejo de fazerem bem, os maus pelo de fazerem mal, pela vergonha de seus erros e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. É assim que é a vida espiritual. Não devemos ter medo, porque eu acho que o nosso ideal, que ideal nós estamos alimentando dessa vida, né? De aprender, de construir o nosso psiquismo de uma forma mais madura, né? de ter essa convivência mais pacífica, pelo menos se esforçar para isso, né? E lá na vida espiritual nós não teremos isso. Lá é tudo muito fácil. Todos se confraternizam, todos se compreendem, todos trabalham, todos se esforçam, né? Então é aqui que a gente vai aprender as lições mais preciosas da vida. É quando encarnados. Nós questionamos até assim, se os filhos herdam dos pais, além das características físicas, as características morais. O conhecimento das vidas sucessivas nos dá a certeza que cada espírito retorna à vida material, trazendo as tendências, traços e aquisições intelectuais e morais que o individualizam. É óbvio que quando nós estamos recomeçando um novo aprendizado, as características psicológicas, emocionais e morais da nossa família, de certa forma, interferem na nossa vida. É óbvio, né? Mas não herdamos isso. Nós aprendemos isso. As tendências boas ou más, nós já trazemos de outras experiências. É tanto que numa mesma família, nós podemos ver filhos completamente diferentes. Filhos doces, afetuosos, responsáveis, né? Como filhos agressivos, festeiros, indiferentes para com os pais, não é? Então, aguardamos, senão todos seriam nivelados, né? Na mesma condição intelectual e moral. Então, essas idiosincrasias, essas diferenças, nós já trazemos de outras experiências evolutivas. Outra coisa que, quando nós vemos uma pessoa desencarnar ou morrer biologicamente, nós dizemos assim: descansou, né? Repousou para a eternidade. Nós sabemos que na vida espiritual nós não temos o cansaço que o corpo físico nos provoca, né?
porque temos um corpo fluídico, mas vamos chegar lá ainda com algumas, como é que se chama? Algumas tendências, né? Nós ainda levamos, estamos adaptados à vida espiritual, ainda levamos características da vida física, né? Por um determinado tempo. Mas depois, o espírito não cansa. O espírito, ele está sempre em atividade. Ah, mas por que os espíritos dizem que eles precisam repousar, eles precisam dormir? Sim, enquanto ainda estão com as repercussões da vida física. Depois ele não tem necessidade mais disso. Então lá nós temos muitas ocupações, talvez tanto quanto temos aqui na Terra, né? Lá também tem universidades, escolas, templos religiosos. Tudo que tem aqui é uma cópia grosseira do que tem lá. Então lá tudo é mais aperfeiçoado, é mais sutil, é mais sublime, né? Então aquela fadiga, as angústias da vida física, nós não temos lá. Então isso nos facilita muito, né? Nós nos prepararmos e planejarmos outro mergulho na carne, mais preparados. Então os espíritos se dedicam às ciências, às artes, todas essas coisas que temos aqui, a filosofia, o estudo da psicologia, da psiquiatria, tudo isso e muito mais ainda. Jesus veio trazer o mais poderoso impulso no progresso moral da humanidade, acentuando o caráter renovador da sua mensagem, afirmando que o homem velho, caracterizado pelo egoísmo e pelo orgulho, deve ser substituído pelo homem novo, solidário, fraterno, humilde e simples de coração. Ele até disse que quando nós formos descobrindo novas coisas na nossa vida, novas doutrinas que nos justifiquem filosoficamente questionamentos maiores do que aqueles que tínhamos no passado, nós não colocássemos remendo velho em pano novo. Não misturássemos, né, coisas das outras religiões pela qual nós já passamos e agregar elas a essa nova doutrina que nós estamos conhecendo agora. Então vamos deixar as coisas do catolicismo lá da Igreja Católica, as coisas dos evangélicos lá nas igrejas evangélicas, e aqui vamos nos dedicar à doutrina espírita, né? Na sua essência, na sua pureza, na sua grandeza, porque nós não precisamos de remendo de outras religiões. Nós até vimos aqui no TE um irmão nosso que era simpatizante do espiritismo, mas que participava de uma outra escola religiosa. E ele disse aqui, quando nós estávamos estudando, pedi e obtereis, batei e abri-vos-á, busca e achareis, que é o ensinamento de Jesus, ele questionou que nós não precisamos pedir nada, porque Deus sabe tudo, Deus sabe as nossas necessidades, né? E aí negou ali as palavras do próprio Cristo ali. E aí a gente falou assim, olha, veja você, mas aqui estamos estudando o cristianismo, né? Nós buscarmos, pedirmos a Deus que nos auxilie, nos fortaleça, nos esclareça, isso é plenamente lícito e justificável. Porque aqui devemos recorrer nas horas difíceis. As crianças recorrem a quem? Aos pais, né? Quem é o nosso pai espiritual? Deus. Então nós devemos recorrer a Ele. E Jesus nos ensinou assim, não que nos acomodássemos e esperássemos que Deus resolvesse tudo na nossa vida. Não. Pedíssemos, nos resignássemos, insistíssemos, mas fôssemos ativos. Buscássemos também a solução dos problemas que nós temos, muitos deles nós temos capacidade para resolvê-los. Não é? Então é um pedido, né? Uma insistência a Deus, mas de uma forma dinâmica,
Não naquela paralisia, eu vou aguardar que Deus me mande a resposta, né? Mas se eu não me ajudo, talvez eu nunca perceba a resposta de Deus. Aí ele balançou, né? Já foi ótimo, até que ele não questionou mais, né? Então a doutrina espírita veio esclarecer que o progresso se dá por uma determinação de Deus, ocorrendo pelo conhecimento e pelas virtudes, e que o progresso intelectual, permitindo uma melhor compreensão do bem e do mal e as suas consequências, leva o homem ao progresso moral. Embora não pareça, nós vemos tantas pessoas cultas, né, fúteis, que sentam a uma mesa e começam a soltar um dicionário de anedotas. São coisas tão grosseiras, e olha que eu ainda sou um espírito inferior, mas são coisas tão grosseiras que causam repugnância. Aí você diz, puxa, por que esse homem é tão sábio, né? Fez 2, 3 universidades e ele é tão estúpido desse jeito, de não dar sua boca, não sair uma palavra que se aproveite. Mas é porque ainda é um estágio que ele está passando. Aos pouquinhos, ele vai compreendendo, né? Talvez, quem sabe, até na próxima experiência aqui na Terra, ele já compreenda isso. Que a futilidade, né? Aquelas coisas insignificantes e até prejudiciais para nós e para o nosso próximo, gera tristeza, decepção e às vezes até depressão, né? Porque a gente aprende que tudo é sintonia. Se nós se sintonizamos com os espíritos desse mesmo quilate, nós vamos receber o quê? Né? Ondas vibratórias com esses mesmos conteúdos. Isso eu sei porque eu também passo por essas coisas, pessoal. Às vezes a gente está fragilizado, começa a pensar um monte de besteira, aí deixa o pensamento fluir naquela direção, aí depois diz, rapaz, o que tu está vendo? Acorda, rapaz, tu já tem conhecimento para não cair nessa. Tu tá entrando numa canoa furada, eu digo para ti mesmo, tu tá entrando numa canoa furada, tu não sabe que tu não deve, tu está sintonizando numa frequência vibratória que não te favorece. Sai dessa, meu irmão. Eu conversando com alguém poderia dizer, pior, né? Pois é, nós podemos conversar, o nosso eu superior conversar com o nosso ego. Por que não? Como se fizesse assim com ele um chamamento para a realidade da vida, não é não? Os mensageiros da verdade nos convidam a participar do trabalho transformador de nossas consciências, com o fim de possibilitar a implantação do reino de Deus neste mundo, sob a direção de Jesus. Parece um contrassenso, né? A gente liga a televisão, liga o rádio, lê os jornais, é um festival de violência, né? Agora a vida está banalizada. Tudo agora se mata, né? Se mata por uma discussão, se mata por uma ofensa, se mata por uma dívida, se mata por um amor que perdeu e aquele que conquistou não pode ser o dono dela, porque o dono dela sou eu, né? A vida se banalizou. Tá horrível, mas é assim mesmo. Os Espíritos nos dizem que nós estamos vivendo um momento de transição. Transição, nós precisamos chegar praticamente ao caos para dizer, não, ninguém suporta mais isso. Está na hora de mudarmos. E as mudanças nós só fazemos a partir de nós mesmos. Nós queremos que os outros mudem, né? É tão bom, né, querer que os outros mudem, né? Exigir, você pode melhorar. Não, as mudanças só podem ser feitas a partir de nós, né? E aí, quando eu começo a mudar, a minha visão de mundo também muda. Eu vou vendo que esses espíritos atormentados que estão reencarnando, né, são espíritos desesperados. Eles não têm rumo, eles não têm uma trajetória a seguir, eles estão perdidos. Está sendo dada a eles, talvez, possivelmente, a última oportunidade, e eles não estão tirando proveito. Talvez sejam exilados para outros mundos inferiores ou semelhantes à Terra, como nós podemos também já termos sido exilados e até estarmos exilados na Terra. Quem sabe?
né? Isso vai passar, pessoal. Tenham calma, acredite em Deus. Deus é onisciente. Nada se passa sem o seu conhecimento. E outra coisa, já que nós temos um passado e estamos convivendo com essa onda de violência que está aí, é porque não somos inocentes irmãos, ainda precisamos disso. Ainda precisamos saber que se nós aceitamos ou rejeitamos isso que está aí. E às vezes até aceitamos, né? Porque a gente diz assim, tem que matar, tem que amarrar no poste e fatiar. Olha aí, nós estamos aceitando, né? Querendo substituir uma violência por uma outra violência calculada, premeditada e ainda maior, né? Já que nós temos conhecimento para isso e ainda por um problema ético, um envolvimento emocional, a gente diz que não, a pena de morte tem que retornar, tem que ter no Brasil a pena de morte. Esses têm que ir para o paredão, como se Deus estivesse dormindo, né? Deus não soubesse que nada do que está acontecendo. Deus é a inteligência suprema, né? A inteligência suprema do universo, tudo Ele sabe. E eu sempre digo isso aqui no nosso estudo, né? Jesus disse que Ele sabe quantos cabelos tem nas nossas cabeças. Até as folhas das árvores estão contadas para Deus. Como Ele não sabe o que está acontecendo aí, né? Os filhos que estão reencarnando, atormentados e praticando esse tipo de maldade que está aí, com a droga, o tráfico de drogas e outras coisas mais, né? A lentidão com que são assimiladas as orientações espirituais reflete a relativa inferioridade da maioria da população terrestre em forma de acomodação e indiferença. Muitas vezes a gente precisa ter prudência para falar de religião, falar de doutrina espírita, né? A gente tem que saber se não estamos jogando pedra nos corpos, né? Porque tem tanta gente indiferente a isso, que quando você vai, ei rapaz, lá vem tu aí, tu tá dando um aí de profeta, de salvador, né, das pessoas, né? Então a gente tem que saber o que é que a gente pode colocar aquela nossa pitada, né, de conhecimento, né? Para não jogar fora. Não adianta. Jogar pérolas nos corpos, eles vão pisar, enterrar as pérolas, né? Então temos que ter esse cuidado também. A gente quer salvar as pessoas, quer libertar todo mundo, não pode ser assim. Indagou Allan Kardec aos espíritos superiores: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? O que vocês acham? Então, eu queria a participação de vocês. Pode o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O ciúme, a maledicência, o orgulho, o autoritarismo. Pode? Aí os espíritos responderam: olha como é que vocês estão evoluindo, parabéns, né? Os espíritos responderam: sim, fazendo esforços muito insignificantes. Olha aí, quer dizer que nós fizemos esforços, se nos vigiássemos, se orássemos, né? Se fizesse uma observação constante na nossa conduta, a partir dos nossos pensamentos, muitas coisas a gente poderia corrigir em nós, né? Porque ele diz aqui, com esforços muito insignificantes. Quão poucos fazem esforços? Então é isso que falta em nós: coragem, vontade, perseverança e esforço para mudar. Então nós podemos. Eles que já chegaram no patamar da felicidade, que ainda estamos caminhando para lá, passaram por isso e sabem que sem esforço, sem humildade, sem o auto-perdão, sem o auto-amor, sem o autoconhecimento, nós não vamos vencer a nós mesmos. Vamos continuar saindo daqui sensuais, orgulhosos, egoístas, maledicentes, indiferentes, frios de coração.
Então precisamos fazer muitos esforços. A virtude e a disposição para a prática do bem. Entre elas, inclusive para o budismo, né, que é uma doutrina maravilhosa e se parece muito com o cristianismo e até com o espiritismo em alguns aspectos, eles ressaltam muito a compaixão. Compaixão é a piedade causada pela dor alheia. Ela predispõe o espírito à caridade desinteressada, dá vigor emocional para solidarizar-se com o próximo, tem o poder de unir as pessoas formando laços de harmonia e sentimento natural próprio do espírito maduro e elevado. Essa compaixão é maturidade. Eu sei que eu mesmo às vezes sou indiferente, mas eu acho que essa indiferença deixa os nossos sentimentos numa aridez. Nós nos sentimos assim como que num deserto, um deserto dentro de nós. Então eu estou aprendendo que até mesmo nos erros dos outros nós devemos ter um olhar de compaixão por ele, porque isso é como a água que reidrata o nosso corpo. A compaixão reidrata o nosso espírito e nos dá condição de compreender melhor os outros. Como é que eu vou compreender o outro sem compaixão, né? Indiferente. Olha, dá uma ajudinha ali, não, isso não, isso aí ele tem que resolver aí. A vida é dele. Olha que coisa horrível, né? Como é que a gente pode ajudar? Quem sabe? Aí diz assim, não, eu não posso, mas posso fazer uma prece, posso pedir a Deus por ele. Quem sabe? Se eu não vou amenizar aquele sofrimento, né? Então, é o mínimo que se pode fazer. A prece não precisa aquela oração que esteja estabelecida nos códigos divinos, não. Você pode dizer, ó Deus, tem de misericórdia, né? Dessa criatura que está padecendo aí, não sabe o porquê e precisa de ti. Pronto, só isso já é uma oração. Então, veja você, ela dá vigor emocional para nós nos solidarizarmos com o nosso próximo. A compaixão faz isso. E a indiferença nos deixa fracos e áridos e desidratados de solidariedade pelo outro. Não é? Vocês concordam? Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Podem falar. Um caso que vocês sabem, o que aconteceu com vocês, diga. Falou agora de transição, aí eu perguntava sobre aquela passagem do Evangelho que fala da separação do joio e do trigo, né? A separação já está acontecendo, ou vai ser momento, ou vai ser uma coisa assim a longo prazo? Pois é, o joio e o trigo é a diferença que existe entre duas faces da humanidade, né? Aqueles que são suscetíveis de se melhorarem, né? E aqueles que são rebeldes, né? A essa melhora, que é o joio, né? Então, certamente, essa seleção, né? Essa semeadura está sendo feita na Terra agora. Estão vendo espíritos melhores, crianças inteligentíssimas, crianças que dão uma esperança de homens melhores no nosso amanhã, e ao mesmo tempo outros, né, ainda completamente ignorantes, rebeldes, insensíveis, né? Então, por que nós não dizemos assim, Deus está dando uma oportunidade, né? Nessa mesclagem entre aqueles suscetíveis ao bem e aqueles que não são, Deus está mostrando se esses que não são querem, pode ter aqueles outros como exemplo e podem melhorar também. Mas a sociedade seria muito importante nisso tudo, né? Principalmente os nossos governantes, né? Porque eu acho que ensinar apenas português, matemática, geografia, história, física, isso não é educar, né? Ensinar é uma coisa, educar é outra. Educar é uma coisa que a gente tem a obrigação de fazer no lar e que
os professores deveriam fazer também nas escolas, né? Eu me lembro do meu, não é do seu tempo não, porque você é mais novo, mas no meu tempo teve um período que tinha educação moral e cívica nas escolas. Rapaz, como isso é importante, né? Eu acho que não deve ser levada a religião para as escolas, mas a educação moral e educação cívica, né? Para a pessoa aprender a respeitar o outro, aprender a lidar com as pessoas. Olha, no meu tempo, as crianças estavam jogando bola, aí vinha uma senhora, para a bola. Ei, rapaz, não fala nome feio não, era nome feio, né? Não fala nome feio não, que vem a mulher ali. Então existe esse respeito, né? esse senso, essa sensibilidade de respeito que hoje nós não temos. Pode passar, tem que passar. O cara joga em propério, joga bola, chuta, bate nas pessoas. Então, essa educação moral e cívica deveria voltar às escolas. Eu não sei por quê que eles não querem isso, né? Perdão. A outra virtude, além da compaixão, é o perdão. Como é difícil perdoar, né, pessoal? Porque nós somos orgulhosos, né? Nós nos magoamos por coisas banais, né? Às vezes até por uma cara feia. Alguém nos olhou com uma cara feia, a gente se magoou. Assim, porque a discriminação olhou para mim, não me valorizou, não me deu valor. Quanta bobagem, né? Porque nós não temos compaixão pelo outro, saber que ele é que está passando por problemas, ele é que está passando por dificuldades. E nós já temos a orientação da luz do esclarecimento, né? E às vezes rejeitamos praticar. Que coisa séria, né? Quantos esclarecimentos essa doutrina nos dá, né? E a gente rejeita testemunhar isso, a nossa própria consciência, né? E a outra virtude é esse perdão, né? O perdão não se resume a um jogo de palavras. A gente enche a boca, perdão das ofensas. A gente deve perdoar. Mas vive ressentido, vive magoado, é um orgulho, né? Uma coisa terrível, né? Eu não falo aquele orgulho que nos dá autoestima para buscar o melhor, para crescer na vida, né? Não, eu digo aquele orgulho enfermiço, orgulho patológico, né? Significa esquecer ou desvalorizar ofensas e prejuízos sofridos sem amargura e sem ressentimento, quer dizer, sem sentir-se ofendido, né? Jesus exaltou o perdão, incluindo entre as bem-aventuranças, pois a misericórdia significa também perdoar as faltas alheias. O perdão é, acima de tudo, uma atitude inteligente, por nos isentar de cargas políticas negativas, capazes de nos desequilibrar e deprimir. Muitas vezes, por esse negócio de mágoa e ressentimento, a gente pode chegar até uma depressão. E até com uma influência espiritual, quanto mais o espírito aproveita aquela nossa fragilidade e diz, agora eu vou pegá-lo aqui e não vou largar ele. Aí joga as suas ventosas no nosso perispírito e fica ali nos incentivando cada vez mais aquele ato mesquinho, né, e infeliz da mágoa e do ressentimento, que pode levar anos, a encarnação toda. O ódio e a raiva obscurece a razão e, se for mantido, pode prolongar-se além da morte física. Então a gente já viu, né, que os problemas obsessivos que acontecem entre desencarnados para encarnados pode acontecer também de encarnados para desencarnados, de encarnados para encarnados e de desencarnados para desencarnados. Então, se nós levarmos ódio de alguém para a vida espiritual, ao nos encontrarmos com aquela pessoa, podemos nos engalfinhar com ele novamente e viver ali dezenas e dezenas e dezenas de anos, prejudicando a nossa felicidade, o nosso progresso, a nossa paz. Tudo por isso que nós construímos. Vocês concordam? Vocês têm algum exemplo que queiram citar? Se
quiserem, pode falar. Isso aqui é um estudo, não é palestra não, viu? Isso aqui é um cupom de estudo, viu? Será que vai acabar agora, né? Tem 2 minutos. Pois é. Eu ia falar algumas coisas aqui sobre a parábola do filho pródigo, né? Que é uma coisa tão maravilhosa, que nos dá uma esperança de que Deus nos ama profundamente. Então, como faltam 2 minutos, eu vou falar só assim muito rapidamente, né? Um homem tinha 2 filhos. Aí um deles resolveu pedir: pai, me dê a minha parte da herança, que eu não quero mais viver com você. E saiu por aí, participando dos prazeres da vida, né? Mulheres, festas e tudo. Aí jogou a herança toda fora, perdeu tudo. Aí foi procurar um emprego e disse: olha, o emprego que nós temos aqui é tomar conta dos porcos, se você quiser. Aí ele foi tomar conta dos porcos, e como não tinha o que comer, ele comia a ração dos porcos, as alfarrobas, né? Que era chamado na época, né? Era a ração dos porcos. Mas aí ele sofre, pena, padece. Aí disse assim: poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo. Será que meu pai me recebe de volta? Eu vou voltar. Aí retornou. Quando o pai soube que ele estava de volta, nem esperou que ele chegasse em casa. Ele já estava a caminho de volta à casa do pai. O pai preparou uma festa. Mandou matar um bezerro, fez aquele banquete maravilhoso e tudo. Quando ele chegou, recebeu um forte abraço, vestiu roupas novas, sandálias, né, novas. Aí o filho que continuava com o pai disse: puxa, meu pai, eu que me mantive aqui fiel ao Senhor, né? Sempre trabalhando aqui na nossa propriedade, o Senhor nunca fez isso para mim. Agora o seu filho que saiu, gastou os bens, agora retornou, o Senhor dá uma festa dessa para ele que o Senhor nunca deu para mim. Aí mostra ainda que mesmo aquele filho bom ainda era um filho egoísta, né? Aí ele disse: meu filho, você sempre viveu comigo, tudo que é meu é seu. Esse seu irmão estava perdido, agora voltou. Para que alegria maior do que o seu retorno à nossa casa? Então isso aí é um simbolismo que Jesus faz de Deus, né? A gente sai por aí errando em muitas vidas, em muitas encarnações e tal, e aí Jesus jamais disse que o filho pródigo iria padecer os tormentos eternos. Não. No dia que ele se arrependesse e buscasse o seu reajustamento moral, Deus o recebia com uma festa nos planos espirituais superiores, né? Então somos nós. Se nós temos uma vida, até o Clenilson até falou isso ali, né? Que eu sou fã do Clenilson, já era e agora muito mais. Ele disse: poxa, como que eu passei, né? Como aquilo me serviu, como aquilo foi útil, como aquilo foi importante na minha vida. Parece que eu estava desviado do caminho que leva ao Pai. Agora eu estou de volta, né? Um exemplo bem dessa parábola do filho pródigo, né? A gente só quer prazeres, festa, consumismo, bebidas e não sei o que e tal, e não lembramos de Deus. Aí vem a enfermidade, nos joga em cima de uma cama, ou nos leva à morte física, né? E aí? Não, nem tudo está perdido. Sempre que formos ao Pai: Pai, eu reconheço que errei, me dá uma outra oportunidade. Aí Ele manda-nos novamente de volta à terra para reajustarmos a nossa vida. Esse é o amor de Deus por todos nós, né? E a parábola do filho pródigo. Aqui estava bem explicadinho aqui, né? E tal, mas não deu tempo, né? Então, só para encerrar, nós sabemos que a humanidade progride sempre, e este mundo passará para uma hierarquia mais elevada,
com a vinda desses Espíritos melhores que nos orientaram para o bem e para a realização dos nossos destinos sob a tutela do Mestre Jesus. Então nada se perde, tudo se transforma para melhor, inclusive nós.